Olá, amigos. Nossa saudação fraterna a todos. Esperando encontrá-los todos em paz, com seus corações pacificados, eh, muita fraternidade entre todos os familiares. É o que nós desejamos a todos os lares, a todos os nossos irmãos que estiverem sintonizando com este programa, né? Ou seja, com este vídeo. E também para os demais, de uma forma geral, aos nossos irmãos em humanidade, a todos, muita paz aos seus corações. Nós vamos dar sequência aos nossos vídeos. Nós vimos fazendo já há algum tempo alguns vídeos curtos, assim, palestras de 30 minutos, por aí, nesse canal, aqui no YouTube. Os irmãos que ainda não tomaram conhecimento podem procurar no YouTube pelo nosso nome, Luiz Miller. Miller com dois Is, né? E vão achar ali uma série de palestras já gravadas, todas tecendo comentários em torno do Evangelho de Jesus, a ótica da doutrina espírita. Então, nós estamos convidando a todos que desejarem, né, acompanhar essas gravações. São muito importantes, pois todas tratam de aspectos ético-morais, baseados e relativos, claro, aos ensinos de Jesus, porque ali, no Evangelho, nessa fonte inexaurível, né? O Evangelho é uma fonte interminável de ensinamentos, que nós vamos buscar essas inspirações para poder comentar agora, com a ajuda da doutrina espírita, os textos, as passagens, né? Que são textos, passagens, eu diria assim, reveladoras e libertadoras, porque elas têm por objetivo o despertar nosso com relação à nossa natureza espiritual. A doutrina espírita vem exatamente trazer essa contribuição muito grande para a humanidade, ao nos mostrar o que somos, né? O que nós somos. Somos apenas um corpo de carne? O que acontece com a morte? Né? A pessoa morreu, nosso amigo, nosso parente, o nosso conhecido, e aí? Tudo acabou ali? É um processo chamado nihilista, materialista, né? Então, a doutrina espírita vem mostrar que nós somos de natureza espiritual, nós não somos o corpo, nós estamos no corpo. Ela vem nos mostrar essa grande verdade acerca de nós mesmos, mas com dois aspectos importantes que não podemos perder de vista. É que nós somos imortais. Não tenhamos medo de morte, porque nós não morremos, nós somos imortais, como consciências espirituais, consciências divinas, nós somos imortais. Então eu jamais vou poder dizer, pois é, quando eu morrer, porque eu não vou morrer. Vai morrer o meu corpo, mas eu vou continuar, porque eu sou uma consciência imortal. O espírito é uma consciência imortal. Esse é um ponto fundamental acerca da nossa natureza. E qual é o outro ponto? O outro ponto é o tempo de existência do espírito, a nossa ancianidade. Isso quer dizer que a nossa idade espiritual, ela se perde na noite dos tempos, de tão antigos que nós somos. Nós somos espíritos milenários. Nós já passamos por várias culturas, por várias orientações espiritualistas. Temos conosco um patrimônio
eu diria até um patrimônio heterogêneo, porque ele não é homogêneo, porque nós tivemos várias nós tivemos várias orientações espirituais. Nós já passamos por culturas orientais, por culturas europeias, por culturas oceânicas, né, da Oceania, por culturas africanas, muitas vezes pela África, tanto no norte, que é o lado branco, né, o lado branco da África, como da metade para baixo, onde é a raça negra que predomina. Nós estivemos nas duas. Já fomos lá embaixo, estivemos cá no norte, né? E, e estamos agora na América, né? Somos participantes do continente americano. Nós aqui, mais aqui do sul americano. Mas estivemos já na Norte América também. Então vejam que em cada região dessa, só vamos pensar um pouquinho. O que que nós aprendemos em cada região dessa? Porque nós vamos notar que são culturas diferentes, né? Quando passamos pela Índia, por exemplo, no continente asiático, né, na Ásia, desenvolvemos uma espiritualidade muito grande lá, porque lá já há muito tempo a questão espiritual, a questão da reencarnação, há muito tempo, desde dos povos arianos, onde trabalhavam com os livros chamados Vedas, né? Esses livros, como tem o Bhagavad Gita, né? Os Upanishads, eram tudo livros assim. Eu até tenho um exemplar do Bhagavad Gita. A gente nota assim a filosofia espiritualista é altíssima, né? Então a gente passamos por lá, mas só que muito provavelmente em outra encarnação já, quem sabe, reencarnamos num país bem materialista, né? E aí aquelas tendências lá, trazidas de lá, nem sempre puderam superar a influência materialista. Porque a matéria, ela realmente é bastante sedutora, ela nos seduz, né? Com a riqueza, nos seduz com beleza, nos seduz com posses, né? Nos seduz de uma forma geral, né? E isso, de certa forma, abafa um pouco aqueles valores mais espiritualizados, né? Hoje, com a doutrina espírita, nós estamos como que resgatando essa espiritualidade já desenvolvida, não apenas na Índia, mas em outros lugares, né? Egito, Pérsia, Caldeia, né? A própria Assíria, todas aquelas regiões da Mesopotâmia, né? Desenvolvemos nesses lugares um tipo de espiritualidade. Só para lembrar, no Egito, por exemplo, nós tivemos um sábio muito, eu diria assim, um sábio muito sábio, Hermes Trismegisto, né? Foi assim, se a gente fizer uma leitura com vagar na, na obra dele, eu até tenho um volume dele, Hermes Trismegisto, né? E que essa palavra Hermes, esse nome Hermes, embora ele vivesse no Egito, mas na Grécia ele era conhecido por Hermes. E eh, em Roma ele era Mercúrio. E no Egito ele tinha outro nome lá. É, não me recordo agora o nome no Egito, mas é o mesmo Hermes. Né? O Hermes, só que em cada lugar ele tinha um nome. Trimegisto porque ele era 3 vezes sábio. Só para a gente notar como as culturas
elas variam de um tempo para outro, de uma época para outra. Todas são importantes, né. Só que agora a doutrina espírita vem no momento em que Jesus prometeu mandar o Consolador, né, e que o Consolador nos ensinaria todas as coisas e recordaria tudo o que vos tenho dito. Eu gosto de colocar isso em ordem, né. Qual é a ordem? Primeiro ensinar todas as coisas, depois relembrar Jesus. Por quê? Porque ao estudar, por exemplo, ao estudar o Livro dos Espíritos, nós vamos repassar praticamente todos os círculos do conhecimento humano. É evidente que vai depender todo de um trabalho de estudo para ser feito, para que então, ao estudar Jesus com essas novas informações, nós possamos verificar o Cristo em espírito e verdade. Porque as mensagens de Jesus vieram diretamente para o espírito. E olha só a coincidência, né? Que não é isso. A gente só coloca assim num diálogo, numa coisa assim bem amistosa, né? Porque nós vamos verificar que o Espiritismo nos mostra, nos comprova que nós somos espíritos. E que então, diante disso, Jesus veio falar, trazer a sua mensagem para nós como espíritos que somos. Porque para o homem em si, para o homem contemporâneo, para o homem aqui, dessa dimensão física, os ensinamentos dele parecem ser até contraditórios, né? Mas para o espírito que está buscando a sua remissão, né, para que ele possa se redimir de suas falhas, é importante que se alguém bater num lado, numa face, dê a outra. Não no sentido físico, né? Mas dê uma resposta moral diferente daquela que recebeu. Quer dizer, se alguém nos atingiu pela treva, que nós dê a resposta com luz, com luminosidade, com paz, né? Bem-aventurados os que sofrem, né? É, como assim, se fosse só pelo corpo, né? Agora, para o espírito, ele vai buscar através daquela situação que muitas vezes é um sofrimento expiatório para resolver questões estruturais do próprio perispírito que, em função de lesões praticadas, né, equívocos praticados no passado, teríamos desestruturado o perispírito naquelas regiões específicas. Então, ao o espírito reencarnar, ele traz no perispírito essas marcas e elas passam para o corpo em forma de aleijão, em forma de cegueira, em forma de defeitos físicos, em forma de enfermidades muitas vezes incuráveis, né? Porque é uma terapia que o espírito está fazendo no seu corpo astral, né? Isso é bastante importante. Então, onde nós vamos entender, né? Nós vamos entender a importância de estarmos encarnados e a importância do Evangelho de Jesus, que vem nos dar um norte, vem nos dar um norte para que a gente possa nortear as nossas escolhas, o nosso caminho em direção a Deus, né? Em direção ao bem, em direção à paz, em direção à harmonia, à fraternidade, à bem-querença, né? É tudo que é de bom, né? O bem, a bandeira branca do bem, precisa estar desfraldada sobre nossas cabeças para que a gente possa contribuir com o meio em que vivemos, onde estamos vivendo, para que a gente possa fazer parte das soluções e nunca dos problemas, que a gente nunca faça parte dos problemas, mas sim das soluções, respeitando sempre as iniciativas dos nossos irmãos, mas nos colocando em disponibilidade para sermos também, fazermos parte, né, das soluções. Isso é muito importante.
Então, considerando todos esses aspectos que nós mencionamos até agora, vamos então voltar aqui para nós, já que somos espíritos, somos milenários. Então, isso quer dizer o quê? Que nós estamos em evolução, que nós estamos nessa faixa agora para resolver questões estruturais, questões emocionais, né? E aí nós somos colocados numa sociedade, né? Todos nós estamos vivendo numa sociedade. Ao viver em sociedade, nós vamos estar em contato com pessoas, nós vamos estar em contato com os nossos irmãos, né? Que nem sempre consideramos nossos irmãos, mas somos todos filhos de Deus, irmãos de Jesus. Logo, somos todos irmãos, né? Mas ocorre que nós, como eu disse há pouco, nós praticamos muitos atos equivocados no passado. Muitos, muitos, muitos. Mas só que a misericórdia de Deus, ela sempre tem uma porta para a nossa remissão. Sempre. Ninguém vai se perder. Não é essa coisa, eu já estou salvo. Não é. Salvo está todo mundo, porque se alguém se salva é porque alguém vai se perder. Não, isso não existe. Né? Na misericórdia de Deus e no colo de Deus tem lugar para todos nós. Todos, todos nós. Né? Indistintamente. Só que cada um vai levar um tempo maior ou menor para adquirir essa pureza espiritual. Né? De formas que, então, nós estamos aqui com as nossas diferenças. Nós somos diferentes. Né? Então, que a gente possa aprender a conviver em harmonia nessa sociedade. Porque a questão da sociedade, isso é uma lei moral, uma lei divina, é uma lei natural, né? A lei de sociedade. Qual é o objetivo da lei de sociedade? Oportunizar que nós estejamos juntos, nos complementando. A complementaridade faz parte da lei de sociedade. Porque a gente pode observar que eu sei alguma coisa, né? Eu, por exemplo, sou farmacêutico, né? Sou terapeuta, sou farmacêutico, espírita, palestrante e tal, estudo. Mas tem uma série de outras coisas que eu não sei fazer. Se for mexer, por exemplo, com eletricidade, não sei nada. Não sei nada. Na área de construção, a gente tem alguma noção, mas muito rudimentar. Já na área que a gente trabalha, por exemplo, na minha área de farmácia, sempre trabalhei nisso e tenho até facilidade para isso, né? Na área de palestras espíritas. Mas isso é um cantinho, é um pontinho só no processo. Porque eu sei, se eu sei esse pouquinho, o outro sabe um pouquinho de outra coisa, e o outro um pouquinho de outra coisa. Com esses vários pouquinhos, nós vamos nos complementando. Essa é a função. Então, não tem nada de nós olharmos o outro, que ele está praticando coisas erradas. Não é da nossa competência ficar fiscalizando a vida a vida dos outros. Né? Não é da nossa competência. A nossa competência está a cargo do amor ao próximo. Amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar o próximo que nós achamos que está no caminho do bem e amar os que não estão também. Porque aquilo que nós chamamos do caminho do bem, de repente, para o outro, não é. Então, não podemos ficar, né? Não temos essa competência de ficar fazendo julgamentos dos outros. Né? Então, hoje, eu gostaria, e vou fazer isso, né? Um breve comentário, nosso tempo também já está indo, sobre o argueiro e a trave do olho. É uma passagem de Jesus onde ele vai chamar a nossa atenção com relação a essa coisa de a gente olhar o defeito dos outros, né? Olhar o argueiro, que às vezes é só um cisco que tem no olho do outro, um defeito pequeno, e nós temos uma trave, ou seja, nós temos defeitos bem maiores.
né? Nós valorizamos o defeito pequeno do nosso próximo e não olhamos o nosso. Quantas vezes nós estamos também em falha, né? Eh, por invigilância, porque, na verdade, a cultura que nós temos hoje já é uma cultura cristã, uma cultura de fraternidade. Só que isso vai demandar vigilância. E aí vamos lembrar Jesus, ele vai falar, né? Vigiai e orai. Né? Ele vai falar isso, vigiai e orai. Aí tem gente que pensa que é para vigiar os outros, não é vigiar os outros, é vigiar a si mesmo. Né? Aí eu preciso vigiar o quê? Eu preciso vigiar os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas falas, o meu comportamento. Isso tudo eu preciso passar em revista, como dizia Santo Agostinho, fazei como eu fazia, ele diz assim, né? Santo Agostinho, ele diz que todo dia, no final do dia, ele passava em revista aquele dia, o que ele tinha feito e se ele tinha feito alguma coisa contra o seu irmão. Aí eu pergunto, mas não pode ser de semana em semana? Não dá. A gente acaba esquecendo. No mesmo dia vai dar, porque a gente lembra bem o que fez hoje, o que deixou de fazer, o que fez mais correto, o bem que fez e o bem que deixou de fazer. Tudo isso a gente pode passar em revista para que no dia seguinte a gente tenha um comportamento cada vez mais adequado, mais coerente, né? Se coadunando com os ensinamentos de Jesus. Isso é muito importante. Né? Então ele vai dizer aqui, assim, ó, lá em Mateus, no capítulo 7. Aliás, esse capítulo 7 é o final do Sermão da Montanha. Isso aqui ele disse naquele discurso que ele fez lá naquele monte em Cafarnaum, que ficou conhecido como o Sermão da Montanha. Né? Então ele falou para aquele povão que estava lá e falando hoje para nós. Né? Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Está lá em Mateus capítulo 7. E tem um detalhe, se hoje nós temos esse hábito, né, uma espécie de vício, né, de olhar o defeito do outro, quando nós limparmos o nosso defeito, nós não vamos mais olhar para o outro para ver o defeito. Porque o grande problema nosso ainda, e que precisamos corrigir isso, é essa questão de ficar olhando para os outros, procurando ver coisas negativas. Mas todos sabemos que todos nós temos grande parte da nossa personalidade formatada por coisas boas. Todos nós já temos muita luz, muita coisa boa. Ainda temos uma pontinha negativa, né? Mas como alguém já disse, em todo Caim nós podemos encontrar uma ponta de Abel, né? Então eu lembro de uma passagem, né, até meio folclórica, mas não foi registrada nos evangelhos, porque nem tudo está lá. Mas conta-se que Jesus com os discípulos estariam passando por uma estrada em que havia um cachorro morto e já estava em alto estado de putrefação e, claro, que exalava, né, um odor não muito agradável. E os discípulos foram se afastando do cachorro, do corpo dele. E Jesus se aproximou dele e olhou os seus dentes. Que belos dentes! Olha só que lição que sai. Quer dizer, em toda situação, seja ela qual for, nós vamos ver que existe uma coisa luminosa, uma coisa boa naquele. Ah, mas Luiz, aconteceu uma coisa tão ruim para mim, naquele meio também tinha uma coisa boa? Tinha. Só que a gente prefere olhar o negativo, né? Nós somos, de certa forma, negativistas de plantão, porque nós recebemos muitos nãos durante a nossa educação. A psicologia nos mostra que nós tivemos
100 mil nãos até os 8 anos. 100 mil nãos. Então, nós somos propensos a não acreditar, né, na coisa boa. Então, por exemplo, se alguém dizer que o Luiz, né, o Luiz ganhou na loteria 50 mil, eles vão dizer assim, mas não é possível, o Luiz acho que nem gosta de jogar, vamos buscar cena. Agora, se dizer assim, o Luiz foi atropelado, aí já vai dizer, e aí? Morreu? E aí? Quantos ossos quebrou? Quer dizer, acredita na hora e quer detalhes, né? Isso é cultural, é uma coisa cultural nossa, né? É uma coisa cultural e nem podemos, digamos assim, acusar ninguém por isso, né? Condenar ninguém por isso, absolutamente. Isso é cultural, que a gente observe quantos nãos nos foi dito. Não faça isso, não faça aquilo. Então, a psicologia, né, a programação neurolinguística pede que a PNL, pede que a gente, aquele não seja dito de outra forma. Não use necessariamente a palavra não, né? Cuidado que isso aí pode ter fazer isso. Olha, se você fizer desse jeito, isso vai acontecer coisas boas, vai resultar em coisas boas. Então nós vamos mudando o discurso, né? Vamos mudando a forma de poder eh, ensinar, né? De uma forma positiva, porque o negativo já faz muito tempo que a gente vem recebendo, né? Então, Então, aqui Kardec vai dizer: uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver o seu interior no espelho. Ou seja, isso que Kardec está recomendando aqui se chama autoconhecimento. Eu preciso, você precisa, nós precisamos buscar o autoconhecimento. Isso quer dizer o quê? Buscar os valores que já temos, as virtudes, que nós já temos muitas virtudes, mas precisamos fazer uma espécie de balanço nosso, né? Para que a gente possa observar essas condições virtuosas nossas, em que nível elas estão, se é um percentual grande, se é pequeno e assim por diante. Mas também vamos encontrar os defeitos, vamos encontrar os vícios, reconhecê-los, aceitá-los e trabalharmos as virtudes para, com o trabalho nas virtudes do bem, nós possamos anular as virtudes, os defeitos e vícios, né? Isso é importante que a gente fale. Porque na medida, olha só, na medida que eu faço uma introspecção para eu me conhecer, eu ao encontrar tantos hábitos e vícios que ainda tenho, eu vou ver que eu não posso ficar olhando para o vício do outro, né? Os defeitos dos outros. Eu vou ver que eu tenho talvez até mais vícios né, do que o outro irmão. De forma o que vai me dar autoridade moral é no sentido do bem. Falar em nome do bem, em nome da luz, em nome da harmonia. Mas eu preciso estar trabalhando isso em mim, para que eu possa ter autoridade moral em falar isso para os meus irmãos. Né? É como Jesus pedia, né, que a gente se reconciliasse com os adversários enquanto estivesse a caminho com ele. Jesus tinha autoridade moral para dizer essas coisas. Ah, mas eu não sou Jesus. Mas ninguém está falando isso, né? Nós estamos só lembrando os feitos do nosso Divino Mestre, quando ele nos mostrou como podemos atuar aqui neste mundo para cumprir a lei de Deus, porque foi essa a tarefa dele, vir para cá nos ensinar como cumprir a lei de Deus. Né? Então, na verdade,
A nossa recomendação como espíritas, como cristãos, é que nós estudemos o Evangelho do Cristo, estudemos a doutrina espírita e nos estudemos. Vamos nos estudar, vamos nos conhecer. Por que que eu fico tão irritado quando eu sou contrariado? Por que que quando a tal pessoa diz uma coisa e eu não gosto, eu fico assim furioso, irritado, meus sentimentos mudam? Gente, nós precisamos urgente fazer um balanço dos nossos sentimentos. Por que que a gente se irrita tão fácil? Por que que o nosso melindre é tão forte? A gente se melindra por qualquer coisa, né? Então, que a gente observe cada vez que se melindra, como a gente fica ruim. Ficamos ruins conosco mesmo, dentro de nós. Ficamos perturbados, nervosos, desajustados emocionalmente. Isso não é bom, gente, não é bom para ninguém, nem para a saúde mental, para a saúde física, para a saúde espiritual, né? Então, o grande medicamento para isso chama-se Jesus, ou seja, os seus ensinos. E para isso nós precisamos, então, buscar os seus ensinos nos evangelhos, ali de Mateus, Marcos, Lucas e João, né? E nas obras espíritas, que nós temos uma quantidade enorme de livros que elucidam a mensagem de Jesus de uma forma clara, objetiva, concisa, né, para todos nós. Estamos concluindo, então, a nossa conversa de hoje, agradecendo a atenção de todos, rogando a Jesus que nos abençoe, rogando a Jesus que nos abençoe a todos, que todas as famílias que estão sintonizadas conosco, e também as que não estão, mas possam ser abençoadas com a paz de Jesus e que cada integrante esteja com seu coração pacificado e em harmonia com todos os seus irmãos que convivem consigo. Muito obrigado a todos, muita paz, fiquemos com Deus. Muito obrigado.